9 horas, vamos aguardar mais uns 2, 3 minutinhos, a gente já pode começar, tá? Só esperar o pessoal entrar. Então, a maioria aqui, né, já são carinhas conhecidas. A Raquel chegando aí. Raquel! Coisa boa! Vamos ver o que mais. A Suzana de Açu. Cadê a Su, gente? Oi, Suzana. Então, olha, temos até gente como é que se diz? Da Portugal? Europa, de Portugal. Sim, Encontro família! internacional. Alô, meninas. A Su tá sumida, Su. É verdade. Estou sumida? Não, mais ou menos. Eu vou acompanhando, vou Ela vendo. tá só de olho, né, Su? Sempre acompanhando. Sempre, sempre. Ai, coisa boa. Vamos lá, mais 2 minutinhos. Anne. Mais chegando. Olha, de Portugal aqui, a Liliana chegando aqui. Daqui a pouco eu vou fazer um encontro internacional só em Portugal. A Sol. Oh, coisa boa. Oi, Sol, seja bem-vinda. Então, acho que a gente já pode... Mais um minutinho, tá, gente? Só mais um minutinho, dá tempo de fazer um pipi, pegar um cafezinho. Já deixem por aí, perto de vocês, papel, caneta, quem quiser fazer anotações, tá? Trazer bastante informação para vocês. Grande maioria que está por aí já conhece da filosofia do yoga, faz formação, são praticantes. Depois eu quero saber de todos, hein? Mais coisa aqui. Aline chegando aí. Carol, eu preparada para a aula. Achei que era aula prática. Mas algumas pessoas acharam que ia ser aula prática mesmo, tá? Mas a gente vai fazer um pouquinho, né? E não vai ser uma aula prática, né? Tá? Eu planejei para amanhã, tá? Fazer algumas práticas no final da aula, né? Os últimos 15 minutinhos, né? A gente testar, né? Para botar em prática o que a gente vai aprender hoje e amanhã, tá? Então, acredito que a gente já pode começar, 9h04. Deixa só eu ver aqui como é que eu faço para me colocar numa tela maior. Eu não domino muito o Meet, né? Eu estou acostumada com o Zoom. Eu achei que ia ser no Zoom, aí foi uma correria, quando eu vi que era no Meet, tive que instalar, falei, meu Deus do céu, já vou chegar atrasada. Mas o Meet é bem de boa, acho que nem precisa baixar para usar ele. 2 minutos eu levei, porque deu 9 horas, eu cliquei no link, fui no link, né, achando que era o Zoom, aí fui ver o Meet, aí 2 minutinhos, instalou e deu tudo certo. É rapidinho, né? Bem rapidinho. Então, vamos lá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Isso, galerinha, então já vou dar aqui um recadinho, vamos todo mundo deixar os seus microfones desativados, tá? Depois eu vou abrir para perguntas também, né, obviamente, tá?
Então, primeiramente, eu tô mega feliz. Cara, Tá, deixa eu desativar o teu aqui, Raquel, já desativei, tá? Tranquilo. Então, sejam bem-vindas, estou super feliz em ter vocês aqui comigo. A grande maioria que está aqui são carinhas que eu já conheço, tá? Então, para quem... Deixa eu ver se alguém aqui não me conhece. Não foi meu aluno. Não? Todo mundo que está aqui já me conhece? Ah, então legal. Então, eu não preciso me apresentar, né? Bom, mas essa aula vai ficar gravada, tá? Então, vou fazer uma breve apresentação. Eu sou a professora Carol, sou coordenadora de uma escola de formação para instrutores de yoga. Já pratico yoga desde 2014, nem é tanto tempo assim, né? Mas Lili não tá me vendo, Lili. Talvez tu tenha que mexer aí na tua tela, tá? Aqui nas janelinhas, né? Na maneira de aparecer aqui para ti, tá? Mas eu acredito que a galera aí tá vendo, né? Então, como eu estava falando, praticante, né? Praticante desde 2014, tá? E iniciei a minha formação, né? Resolvi ser instrutora de yoga em 2019, que eu comecei o curso de formação, tá? Então, estou desde 2019, já comecei ministrando práticas, claro que no início, não com tantos alunos como eu tenho hoje no online, mas já começava a ministrar práticas para treinar, né? A ser instrutora, dava aulas para as amigas, dava aula para a família, dava aula para meu pai, para minha mãe, para as minhas irmãs, né? Então, assim que eu comecei, tá? E hoje, né, estou com bastante alunos online, tem alunos presenciais também, tá? Aqui na cidade onde eu moro, em Florianópolis. Tenho 3 turmas presenciais, né, para não perder esse contato, que eu gosto muito também do presencial, né, da conversa, do toque, enfim. Quem aqui já ministra prática sabe, né, a diferença entre dar uma aula online e dar uma aula presencial, né? É muito gostoso, tá? Então, a ideia, né, dessa aula de hoje, tá, é trazer informações para vocês que já são praticantes, tá? Grande maioria aqui já tem um bom tempo de prática, já conheço todas. Né? Então, existem sim formas de você se aperfeiçoar, de você evoluir na tua prática. Às vezes, o que acontece? Você pode achar que você estagnou, né? Que você não está evoluindo, às vezes acontece, tá? E eu vou explicar o que vai estar acontecendo dentro de você, tá? O porquê que você tem essa percepção, né? Ai, prof, eu pratico tanto, mas eu não estou evoluindo. Ou o que eu posso fazer para alavancar a minha evolução no yoga, na prática, tá? Então, existem sim formas de você potencializar as tuas técnicas, tá? Claro, com devidos cuidados, né? Que eu já vou passar aqui para vocês também, tá? Então, vamos começar aqui a apresentação dos nossos slides. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Então, vamos lá. Acredito que vocês estejam vendo, só confirma aí para mim. Alguém me dá um ok, se está tudo certo? Tudo ok, Carol. Ótimo, obrigada, Su. Então, vamos lá. A semana, né, na verdade, são essas aulas que acontecerão hoje e amanhã, tá? Então, como a gente vai potencializar, né, os nossos pranayamas, né, algumas técnicas do yoga, as técnicas respiratórias, tá? Como a gente vai respirar corretamente nas posições, porque isso vai influenciar muito na tua prática e na tua evolução. Às vezes a gente pensa que não, mas isso é muito forte na questão da prática, tá, gente? A maneira correta de respirar. Tá? E, claro, existe a maneira para quem está iniciando e existe a maneira para quem já tem tempo de prática, tá? E técnicas, né? Como executar alguns asanas. Eu vou trazer aqui só os principais, assim, digamos, os mais conhecidos, né? De qualquer linha de yoga. Então, essa aula, a ideia dessa aula, gente, não é apenas para quem é do Swastika Yoga, né? Ou alguma linha específica de yoga.
tá? Então, isso aqui é geral, né? Para qualquer linha de yoga. Então, se você conhece alguém que é do Hatha Yoga, Kundalini Yoga, Vinyasa, enfim, Ashtanga, qualquer linha de yoga, você pode sim, manda o convite para a pessoa participar amanhã também, quem sabe, né? Então, vamos lá. Então, como a gente pode potencializar os nossos pranayamas, tá? Então, vamos lá. Então, lembrando que pranayama é a técnica de expansão da bioenergia através da respiração, tá? Então, a gente vai potencializar a maneira que a gente respira, né? A maneira correta de respirar no yoga, qual a técnica certa para tua evolução, para o teu objetivo, né? Por exemplo, assim, vou dar um exemplo aqui bem simples, tá? Por exemplo, eu sou uma pessoa mega estressada, cortisol lá no talo, ansiosa, né? Uma pessoa muito agitada, tá? Então, é claro que algumas técnicas para você nesse momento não vão ser eficientes, né? Você vai precisar de outras técnicas, né? E o contrário daquela pessoa que é muito, digamos, cortisol baixíssimo, a pessoa que tem já uma predisposição a desenvolver depressão, por exemplo, né? A pessoa que que é o oposto, né? São os extremos, né? Então, aquela que é mega estressada, explosiva, reativa, e tem aquela pessoa que é o contrário, né? Então, ela tem a tendência de se introverter, né? De ficar quieta demais. Dormir demais também é outro sintoma, tá? De quem tem cortisol muito baixo, tem dificuldade em acordar de manhã, né? Então, algumas técnicas para ela vão ser completamente diferentes para outra pessoa, do que para outra pessoa, tá? Então, é isso que você tem que entender, né? Qual técnica para mim vai ser legal no momento agora? Aí, depois que eu estiver equilibrada, né? Aí sim você vai poder fazer outras técnicas que vão te trazer uma sensação completamente diferente, tá? Faz sentido isso que eu estou trazendo aqui para vocês? Muito, né? Então, às vezes assim, ó, você está fazendo uma prática, né? E se você não for bem orientado, bem orientada, você vai estar fazendo um pranayama que ao invés de te trazer equilíbrio, vai estar te deixando pior ainda, entende? Então, assim, as técnicas, todas elas são boas? São, obviamente, né? Mas algumas, para alguma situação específica, outras não, tá? Então, é isso que a gente tem que entender. Então, às vezes, tu tá lá, né, fazendo a tua prática e usando uma técnica com bandhas, com ritmos, com longas retenções com ar, e você tá passando por um momento de ansiedade, e aquilo ali para ti vai te deixar ainda mais ansioso, entende? Vai te deixar ainda mais ativo, mais reativo, né? Então, opa, isso aqui não está funcionando para mim, tá? Então, vamos ver o que a gente pode usar para potencializar os nossos pranayamas, tá? Primeira questão, a posição, tá? Então, nós temos as posições corretas, ou melhor, né? Vamos usar a palavra mais ideal nesse momento, né? As posições mais condizentes com a minha proposta, né? Com o meu objetivo, tá? Então, geralmente, a gente aqui, né? Estou falando para um público que já pratica yoga, não estou falando para um público leigo, tá? Que está iniciando, aí é outra história. Então, quando a gente vai usar uma posição ideal para fazer as técnicas respiratórias, geralmente eu vou usar o Samanasana, né? Que é essa posição aqui, acho que todos estão me vendo, com os calcanhares alinhados, né? E respeitando a questão da polaridade, tá? Então, as mulheres sempre vão colocar o calcanhar direito, né, de polaridade negativa, tocando o períneo, e os homens vão fazer o oposto, tá? Então, essa já é uma posição bem legal, bem potente para você realizar o teu pranayama, tá? E claro, eu quero fazer uma técnica ainda mais poderosa, ainda mais potente. Tem como eu avançar? Tem, né? Eu vou utilizar o Siddhasana,
que é a posição em que eu vou trazer o meu calcanhar de polaridade negativa, pressionando, tá, o meu períneo. Tá? Então, eu vou encaixar o meu calcanhar bem próximo, tá? Basicamente, eu sentando em cima, tá, do meu períneo, e a outra perna pode vir à frente ou encaixar por cima da coxa, tá? Como você achar melhor. Então, essa posição aqui vai potencializar o teu pranayama, porque ela energeticamente é muito mais forte, muito mais potente, tá? E existem também, né, a posição das mãos. Obviamente, né, coluna sempre alinhada, ombros alinhados, né? Você não vai fazer o teu pranayama com as costas arcadas, né? Para que isso? Para deixar a energia fluir pela tua coluna, né? Porque qual é o objetivo do yoga? Não é o despertamento da Kundalini, dessa energia que está armazenada lá na base da minha coluna? Esse é o objetivo, tá? E se eu deixar o meu corpo numa posição que vai dificultar essa passagem, então você já não vai estar indo de acordo com o teu objetivo, né? Com o objetivo do yoga, né? Porque praticantes iniciantes, praticantes leigos, querem apenas o quê do yoga? Os benefícios, né? Os benefícios acontecem, obviamente, mas eles são efeitos colaterais da prática, né? É o que você sente num primeiro momento quando você começa a praticar, né? Você sente bem-estar, você se sente feliz, você se sente bem, disposto, com energia, né? Então, esses são os efeitos iniciais, né? Você sente o seu corpo começar a ficar mais tonificado, a ficar mais flexível, tudo isso sim vai acontecer, tá? Mas não é, como eu falei, o objetivo do yoga, né? Então, o objetivo do yoga é despertar o estado de mega lucidez e hiperconsciência, tá? E para isso, né, eu tenho que despertar a energia da Kundalini, que é uma energia de manifestação física e polaridade feminina, tá? Então, você vai sentir os efeitos, né? Vai sentir, quando ela despertar, você vai sentir no teu corpo físico, porque é uma energia física sutil, não é uma energia física densa, né? Não é palpável, não pego, né? Como eu pego o meu corpo, tá? Então, isso tem que ficar bem claro, né, para vocês, ok? E por isso que eu preciso colocar os meus pés na posição correta, tá? Eu vejo muitos praticantes de outras linhas de yoga que não fazem nem ideia sobre isso, gente. Não tem noção, não tem ideia nenhuma. Né? Sento de qualquer maneira. Eu mesma, né, obviamente não vou citar nomes, né, nem linhas de yoga, isso não importa, tá? Eu já fiz curso com pessoas de outras linhas de yoga, e eu lembro que no curso eu perguntei, tá, qual é a forma correta tem forma correta de sentar? E a pessoa falou para mim, não, você senta do jeito que você quiser, né? E aquilo me deixou intrigada, porque na época eu ainda estava estudando, eu não sabia disso, né? E faz todo sentido, tá? Essa questão da polaridade, né? Então, as mulheres têm polaridades diferentes dos homens, né? Então, nós mulheres, nosso lado direito tem polaridade negativa, né? E o esquerdo é polaridade positiva, tá? Então, se eu encosto negativo com negativo, o que acontece? Repele, né? E a ideia não é essa, repelir, fazer a energia subir, coluna acima, né? Então, esse é o objetivo, tá? Então, a posição é importantíssima, gente, importantíssima, tá? Vamos ver se eu coloquei aqui um mudra, né? Então, assim, outra questão importante é o mudra que você vai utilizar, né? Porque os mudras são os gestos feitos com as nossas mãos, né? Reflexológicos, simbólicos e também magnéticos. E para você fazer o teu pranayama, você vai usar geralmente Jnana Mudra, unir indicadores com polegares, e se você estiver praticando durante o dia, palmas das mãos para cima, depois do pôr do sol, palmas das mãos para baixo. Outro dia ainda a Valéria, né, Valéria, me perguntou, ela fala, prof, eu acordo 4 horas da manhã para praticar, eu vou usar o Surya ou eu vou usar o Chandra? Né? Então ainda é noite e o sol não amanheceu, né? Não saiu ainda, né? Então eu ainda vou usar o Chandra, tá? Então depois que saíram os primeiros raios de sol, eu já vou usar o Surya, tá? Com as palmas das mãos para cima, ok?
E claro, né, existe um outro mudra que você também pode usar para os pranayamas, tá? Mas ele é indicado para algumas situações específicas, tá? A gente tem o Atman Mudra, tá? Vamos ver se eu chego bem pertinho aqui para mostrar para vocês, tá? A gente tem este mudra aqui, onde eu vou unir a ponta do meu polegar com todos os outros dedos, a ponta de todos os outros dedos formando um arco, tá? Então esse é o Atman Mudra. As mãos ficam bem próximas, tá? Mas elas não se tocam, ok? E eu vou posicionar as mãos bem frente ao Swadhisthana Chakra, que é 4 dedos abaixo do umbigo, ok? Mas, porém, contudo, todavia, como é um mudra muito potente, muito forte, tá? Ele é indicado apenas para pessoas, né, para praticantes que não consomem carnes de nenhum tipo, tá? São vegetarianos ou veganos, tá? Para pessoas que não consomem álcool ou nenhum tipo de substância tóxica, entorpecente, enfim, né? E nesse quesito, gente, entram também medicamentos, tarja preta, tá? Alguns medicamentos. Então, você tem que ter cuidado ao usar o Atman Mudra, tá? Quando você for fazer as técnicas de yoga. Se você se encaixa nesses requisitos, né, já é um praticante intermediário, já tem um tempo de prática, tem uma alimentação, comportamento, né? Então, tudo isso em conjunto, você vai usar para potencializar o teu pranayama, ok? Todo mundo aqui já sabia disso, do Atman Mudra? A Fábio já, né? A gente estuda aí, a Raquel também já sabia, a Su, show. Que legal, né? Então, estão bem ligadinhas aí nas informações. Então, qual é o próximo ponto? O Bandha. Então, o que são os Bandhas? Bandhas são as compressões de plexos e glândulas, tá? Então, quando a gente faz yoga, a gente está o tempo inteiro estimulando as nossas glândulas, né? Eu ouvi essa semana uma coisa muito engraçada. Eu fui dar aula para uma aluna nova que já praticava yoga, tá? E aí eu perguntei para ela, qual que é a linha que você pratica? Ela assim, eu faço yoga hormonal. Aí eu falei para ela, mas todo yoga é hormonal, né? Todo ele é. Porque você está praticando yoga, você está o tempo inteiro estimulando as suas glândulas, né? A não ser que você não faça bandha, até no asana você está estimulando, né? Nas posições, você está comprimindo aqui os teus rins, as suprarrenais, né? Você está jogando a cabeça para trás, estimulando aqui a tireoide, né? Você está fazendo asanas de retroflexão, você está estimulando aqui o timo, né? Você está o tempo inteiro estimulando as tuas glândulas, né? Nas posições do yoga, não só nos pranayamas, tá? Então, yoga hormonal digamos, é um marketing, né? Aí ela comentou, prof, aqui eu fiz cirurgia, né, na tireoide. Eu falei, então faz sentido, né? Então, todo mundo que tem vai puxar para esse pessoal, né, para esse público, tá? Então, todo yoga é hormonal, né? Então, os bandhas são essas compressões, né? Estimulando as nossas glândulas, tá? Então, você vai usar os bandhas para potencializar o teu pranayama, tá? Então, a gente tem alguns, né, os principais que a gente mais utiliza durante as técnicas respiratórias, que é o Jiva Bandha, que é a compressão da língua contra o céu da boca, a parte molinha do céu da boca, né? A gente tem o Jalandhara Bandha, que é a compressão aqui, né, do movimento do pescoço para frente e para trás, né, estimulando aqui a tireoide, tá? Nós temos o Dhyana Bandha, né, sugando o abdômen para dentro e para o alto, né? E nós temos Mula Bandha, que é a compressão, a contração da musculatura dos esfíncteres da região genital, do ânus e da uretra, né? Então, assim, até agora, né, algumas questões aqui que eu estou trazendo para vocês, para alguns, né, eu sei que não são novidades, né, mas para a maioria, talvez seja, tá? Então, você vai fazer essas compressões bem fortes, né, enquanto você está fazendo o teu pranayama, para deixar ele ainda mais potente, tá? E a próxima questão, além dos bandhas, nós temos um mantra, né?
Então, eu posso também utilizar mantras durante a execução dos pranayamas? Sim, né? Não só pode, como deve, né? Você tem, por exemplo, os mais utilizados para você fazer os pranayamas são os Bidya Mantras, tá? Então, você vai, por exemplo, assim, né? A grande maioria que já faz pranayamas, tá? Então, você sabe que existem ritmos para você fazer os teus pranayamas, desde os mais iniciantes até os mais avançados, tá? Então, ao invés de você marcar o teu ritmo, a gente chama de matra. Essa é a marcação do ritmo, né? Matra, tá? Ao invés de você usar os segundos como marcação, você vai usar os mantras, os Bidya Mantras. O que são os Bidya Mantras? Os mantras semente dos chakras, tá? Então, por exemplo, eu vou fazer um ritmo respiratório 1, 2, 1, né? O que isso significa? Que eu vou inspirar em um tempo, reter o dobro e exalar ao mesmo tempo que eu inspirei, tá? Então, ao invés de eu contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, inspirando, eu vou fazer um ciclo de Bidya Mantra. Lam, Bam, Ram, Nyam, Ham, Om, né? Então, isso é iniciante, fazer só um, tá? E você pode fazer vários ciclos, né? Num ritmo só, tá? Então, você faz, por exemplo, 5 ciclos de Bidya Mantra na inspiração, 10 ciclos na retenção cheia, e 5 na exalação, tá? Então, assim você vai potencializando o teu pranayama, você vai se tornando cada vez mais avançado na técnica, tá? Então, tudo isso vai trazer ainda mais potência para o teu pranayama. E você pode, por exemplo, né, vai fazer o ciclo de Bidya Mantra, naquele dia eu quero focar num chakra, num centro energético específico. Eu posso usar um Bidya Mantra, né? Eu posso usar só o Om, eu posso usar só o Lam, eu quero trabalhar o Muladhara, então vou fazer Lam, 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 né? Então você vai fazer a estimulação do teu centro energético que você quer trabalhar naquele dia, tá? E claro, né, Bidya Mantra, mantras não se aprende por livros, né, gente? Bidya Mantra é um ensinamento paramparar, né? Boca-ouvido, tá? Você aprende do teu professor, do teu mestre, né? Porque como é que você vai aprender som? Como é que você vai aprender a pronunciar, vocalizar um som de forma correta lendo? Não tem como, não existe, tá? Então, muitos ensinamentos do yoga são chamados de Gupta Vidya. O que é Gupta? Ó, lembra? Eu não sei se alguém aqui conhece o Gupta Mudra. É um ensinamento secreto, isso, Raquel, isso aí é o Gupta Mudra, né? Então, é ensinamento secreto, é um segredo, né? Você só aprende com o teu professor, o teu mestre, tá? Você não vai achar em livro nenhum mesmo, tá? Então, o yoga, ele tem essa tradição, tem essa cultura, porque ele surgiu assim, né? Quando surgiu o yoga, não existia escrita, né? Ele é proto-histórico, é pré-escrita, né? Então, tudo o que se tem, imagina, a maioria das coisas, imagina o quanto que não se perdeu, né? Desde que surgiu o yoga até a primeira pessoa que foi lá e escreveu, né? Que foi Patanjali, né? Por isso ele é considerado o pai do yoga, mas ele não foi o primeiro, né? O yoga já existia muito antes que ele, né? Ele apenas foi o primeiro a escrever sobre, né? Então, tudo que ele aprendeu, que ele ouviu, ele escreveu, porque ele era, na época, ele era uma pessoa mais, digamos, desenvolvida para a época. Ele era médico, né? Era o único que sabia escrever na comunidade dele, que existia yoga, né? Então, é isso que a gente tem que entender, tá, gente? Aí, claro, vem pessoas de outras linhas falando, não, o Patanjali é o pai do yoga, ele que criou... Não, ele não criou nada, gente, tá? Não criou nada, tá? Então, isso é importante a gente deixar aqui bem registrado isso. E o próximo item, né, que vai potencializar o teu pranayama é a mentalização. Então, a gente pode usar mentalizações de cores, por exemplo, né? Ou yantras, ou de imagens, né? Para potencializar o meu pranayama, né? Yantra é imagem, tá? E cores é o mais comum, assim, é o que a gente mais utiliza, tá? Então, por exemplo, eu vou fazer uma técnica de pranayama para dar uma baixadinha, né, no meu ritmo que está muito acelerado, né? Então eu não vou usar uma cor estimulante, eu não vou usar o alaranjado
para fazer esse pranayama, eu vou usar um azul celeste, tá? Então, eu mentalizo que eu estou aspirando as partículas de prana, as partículas de ar, na cor azul celeste. E quando eu quero fazer um pranayama potente, que eu quero elevar a minha energia, eu vou visualizar as partículas de ar, né, o prana, na cor alaranjada brilhante, tá? Então, é dessa maneira que eu vou potencializar as técnicas. E, bom, só eu que estou falando demais aqui, né? Quem quiser pode abrir o microfone, tá? E se tiver alguma dúvida, quiser me perguntar sobre o que eu passei até aqui, tá? Se tudo isso para você faz sentido, se é algo novo, né? Ou às vezes viu, mas não lembrava, tá? Ou não usa no teu dia a dia, na tua prática, tá? Fiquem à vontade, tá, gente? E agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu devo usar essas técnicas separadamente ou eu posso juntar todas elas de uma vez só? O que vocês acham? Pode usar. Pode usar tudo junto. Tudo junto, reunido. Tudo. É isso aí. E usar todas juntas que vai potencializar cada vez mais, né? Eu acredito. Com certeza, tá? Você pode usar todas elas juntas e o resultado vai ser o quê? Um resultado é uma prática de altíssima voltagem, né? Então você Carol, pode você falar. pode só repetir a palavra Gupta o quê? Que eu Gupta fiquei muito Vidya, tá? Vidya, V-I-D-Y-A. Gupta Vidya? Isso. Tá. É um ensinamento secreto. Vidya significa conhecimento, tá? E avidya é a falta de conhecimento, a ignorância. Alguém lembra onde é que aparece a vidya? Não. Não? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Uma imagem bem conhecida do yoga, tá, gente? Um arquétipo importantíssimo. Pense um pouquinho. Deu branco. Deu branco. No Shiva Nataraja? Isso aí, Valéria. Shiva Nataraja, né? O rei dos bailarinos. Ele aparece naquele círculo de fogo, fazendo Abhaya Mudra, com o pé levantado, pisando em quem? A Vidya, o demônio da ignorância. Caramba, é o símbolo que praticamente nós compramos e colocamos dentro das nossas salas. Isso aí. Sabe onde que eu vi? E não lembrava que era esse nome. O nome do demônio era Vidya. Eu lembro, ele está fazendo o demônio, mas agora. Que era E eu lembro. Não vou esquecer mais. Não lembro. Teve numa das últimas aulas que eu fiz, tua, Prof. Carol, tu falou, tu ensinou a fazer a posição do Vrishkasana, que eu gravei porque eu estava fazendo ela errada, demonstrando errada, demonstro em 45 graus, e depois foi do Shiva Nataraja, que eu também fazia ela, eu não entendia por que o pé ficava em cima, assim, eu achava que estava errado, eu achava que tinha que ficar de bailarina, né? Aí eu gravei a vida. Isso aí. Demônio da ignorância. Tem uma representação simbólica, né? Parece que é uma criança gordinha que está embaixo do pé de Shiva, né? Então esse ali é a Vidya, tá? É a ignorância. Significa aquela imagem é simbólica, significa que ele está destruindo a ignorância, né? Porque ele é Deus do conhecimento, da sabedoria. Em algumas representações, ele também vem como a representação de um demônio, né? Na verdade. É conhecido como demônio da ignorância mesmo, né? O nome, tá? Legal, né? Eu tenho uma pergunta também. Uma pergunta sobre a questão de estimular a glândula da tireoide. Tá aparecendo para mim muitas alunas com hipotireoidismo e hipertireoidismo. Aí eu falo para elas que está sendo estimulada, nenhuma me questionou nada ainda, mas como assim estimulada? Só em ficar na posição, já estamos estimulando ela para que ela seja beneficiada a ter o desempenho correto dela, é isso? Sim, exatamente, né? Você vai estimular
tanto fazendo movimentos para trás quanto movimentos para frente. A gente está estimulando esse centro, né? E aqui tem um importantíssimo centro de energia, um chakra, Vishuddha, né? Que é o chakra que está relacionado à nossa comunicação, à nossa voz, a maneira como a gente leva, né? A gente se comunica, a gente se apresenta no mundo, tá? E é o chakra também do intelecto, tá? Então, tá tudo relacionado a esse centro energético, né? Da tireoide, tá? E claro, né? Sempre com muito cuidado, né? Por exemplo, assim, ó. Olha aí esse conhecimento que eu falei que vocês não vão encontrar geralmente em livros, tá? Tem os mudras que você vai usar também para estimular esses centros de energia, como, por exemplo, o Kali Mudra, né? Um bem comum que vocês conhecem, tá? Este é o Kali Mudra, né? Eu não posso fazer muito Kali Mudra na frente do meu Vishuddha para quem tem hipertireoidismo, tá? Então não pode usar muito esse mudra, né? Faz um pouquinho aqui e pronto, né? Tá? Então quem tem hipertireoidismo não deve fazer muita vivência de Kali Mudra, tá? É um mudra que vai estimular o Vishuddha, tá? Tireoide. Não pode fazer ele próximo à tireoide, mas para cima e para frente pode. Tu tá só fazendo um asana, aí tranquilo, não tem problema nenhum, né? Porque você tá usando o mudra como questão estética, é diferente, você não tá fazendo vivência com o mudra, tá? Ok? Legal, né? Então vamos lá. Eu tenho só uma dúvida também, rapidinho. Pode falar. Sobre o Jnana Mudra, se ele pode ser usado por iniciantes também. Tipo, a pessoa nunca praticou e ela chega na prática, eu posso ali falar para ela ficar em Jnana Mudra para a gente realizar os respiratórios. Tá, pode, beleza. não tem problema. Tá? Tá, perfeito. Tem uma diferença entre o iniciante usar um mudra, porque daí você está, de fato, fazendo um pranayama, tá? Então, olha a diferença entre você fazer um pranayama e você simplesmente fazer uma técnica respiratória. Porque aquele aluno que nunca fez yoga, ele vai primeiro passar pela fase de aprender, né, a respirar. Então, você vai passar para ele técnicas, né? Você não vai fazer pranayama com esse aluno, né? Porque ele ainda não tem essa capacidade de mentalizar, usar um mudra, né, fazer ritmo respiratório, bandha, nada disso. É muita informação para ele. Tá? Ele tem que primeiro aprender a movimentar a musculatura correta, né? Fazer respiração completa, por exemplo. Agora você vai movimentar o abdômen, agora você vai movimentar só a musculatura intercostal e vai movimentar agora só a musculatura do tórax, né? Então ele vai aprender em separado as técnicas e depois tudo junto, que é o Ujjayi Pranayama, respiração completa, né? Então ele aprende só a musculatura abdominal, né? Respiração abdominal, né? Ajama, Uttama, né? Pranayama, tá? É isso. Aí ele não precisa fazer mudra, entende? Aí é diferente, né? Pode até fazer deitado deitado, né? As técnicas, tá? Show. Então vamos lá. Então eu sei que tem bastante gente aqui que está dando aula para alunos iniciantes, né? Então isso é importante, tá? Anotem isso aí, né? Então uma técnica bem legal para você fazer com um aluno, né? Para quem aqui é instrutor, tá? Fazer com os teus alunos que estão começando no yoga, é você colocar os alunos deitados, tá? Treinar em separado a respiração abdominal, intercostal e torácica, e depois você fazer com esse aluno 3 ciclos de retenção cheia, tá? E você marca o tempo, né? Isso é um teste para treinar a capacidade respiratória, tá? Então faz 3 ciclos de retenção cheia, o máximo de tempo que ele conseguir ficar, anota, tá? Para você ter como referência. Aí depois você faz vários ciclos de Chaturanga Pranayama, que é a respiração quadrada, e aí ele começa com um tempo de 4 segundos e vai aumentando gradativamente até ele chegar no máximo que ele conseguir, né? Sem quebrar nenhuma fase da respiração, né? Então, tem que fazer as 4 fases iguais, tá? Prof, consegui chegar no máximo 8 segundos. Beleza, marcou o tempo dele, tá? E, por último, você faz 3 ciclos de retenção vazia, tá? Com esse aluno, respeitando uma regra de segurança que é não passar de 1 minuto, tá? Depois de 1 minuto, você já pode estar prejudicando o teu aluno na retenção vazia, tá? Já está liberando toxina dentro do organismo dele, ok? Claro que vai ser muito raro o aluno vai conseguir ficar 60 segundos em retenção vazia, né? Às vezes nem a gente consegue, tá?
mas não passar de 1 minuto. Fez 1 minuto, para, começa de novo, tá? Então, esse é um parâmetro para você mensurar a evolução do teu aluno. Dali a 3 meses, você vai fazer com ele de novo essas técnicas, tá? Carol, Posso perguntar? Pode. essa questão do 1 minuto vale para a gente também, por exemplo, quando eu estiver fazendo o Nauli? Você consegue ficar mais de 1 minuto sem ar no nau? Não consigo, só eu pretendo evoluir, não sei até quando, né? Olha, se você já é uma pessoa bem treinada, né, já é um praticante, assim, com bastante tempo de experiência, aí sim você pode, né, ou se você tiver alguém ali te instruindo, tá, uma pessoa mais experiente, né, mas eu não aconselho fazer retenções vazias por mais de 1 minuto, tá? Não, a pergunta é de forma geral mesmo, passou de 1 minuto é prejudicial. É prejudicial, sim, tá? Pode falar, Fábio. Tu tá sem áudio. Então, como que eu tenho feito, principalmente com os alunos iniciantes? Se a gente for jogar toda a rede de conhecimento que a gente tem na cabeça da pessoa, você dá um nó lascado. Isso daí, para mim, sempre foi muito claro, até mesmo quando eu entrei para fazer a formação, isso daí, para mim, sempre foi muito claro. Então, o que eu tenho feito durante as minhas aulas com as minhas alunas? Eu vou introduzindo devagar algumas explicações para que porque se você jogar tudo de uma vez, vai ficar difícil da pessoa ter aquele start, assimilar tudo de uma hora para outra. Então, o que eu tenho feito? Vamos supor, numa aula eu vou lá, eu dou o Chaturanga Pranayama, mas eu falo, ó, é um respiratório quadrado e tal. Olha, mas esse respiratório, com o tempo, dá para a gente colocar os bandhas, né? Isso. Aí eu explico, assim, muito, de maneira muito, assim, vagarosa. Etapa, né? Degrau por degrau. Isso. Aí, tipo, eu percebo que os alunos, com o tempo, o que acontece? Ah, mas você já comentou. Ah, mas você já falou. E aí eu também entro também muito naquela questão, né, que como você mesma já sabe que eu pratiquei outras vertentes, e aí complica a coisa, porque realmente tudo aquilo que você falou, desde a posição, isso daí para mim fez total sentido, porque como eu pratiquei 2 vertentes diferentes antes do Swastika, realmente o negócio é levado ali a relento mesmo, tá? Então eu só queria colocar essa questão de ir trazendo aos poucos para os alunos para que a assimilação deles seja maior com o tempo. É só isso. Ai, que legal. Gente, só avisar que a gente tem mais 15 minutinhos, tá? Valéria, pode falar. Então, trazendo para os alunos, né? Que eu também sou instrutora e começando a ministrar aulas. Eu peço para eles mesmo cronometrarem o tempo de cada um, porque numa turma com mais alunos, eu não consigo contar de todos, ou eu vou pedindo para eles fazerem e eu fico esperando. Tu vais usar um aplicativo chamado Metronomo. Aqui, ó. Você vai marcar o tempo dos alunos, você vai tocar aqui o metrônomo, ele vai marcar tic-tac, tic-tac. Você vai falar, ó, a cada batida você conta 1 segundo. Tá? Aí cada um marca o seu. Aí quando terminar, todo mundo fala para ti o número, tua nota. Tá? Porque se tu deixar aleatório, um vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, o outro vai 1, 2, aí não tem parâmetro, tá? Tá. Ou ele começa contando devagar, quando já tá lá no final, no desespero, quase morrendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ai meu Deus do céu, socorro, né? Então, é assim. Eu tenho mais uma dúvida também em relação aos alunos, né? Porque a gente, na formação, a gente foi levando, assim, conhecendo vários respiratórios ao mesmo tempo. E para eles, eu fico toda semana com os mesmos, para eles irem se assimilando, aprenderam aqui, e agora a gente vai evoluir? Quem está aprendendo não vai ter tanta diversidade de técnicas, né? Então, você tem que focar mais nas mais básicas, né? Que é a respiração completa, respiração baixa, média e alta, né? A respiração quadrada, que pode fazer com eles sem bandhas, né? Obviamente, tá?
Então, é assim que tu vai evoluindo com os teus alunos, né? Ou o Samavriti Pranayama, que é muito legal fazer, tá? Que é a respiração triangular, 5 segundos cada fase, tá? Esse é bem legal. Esse é para aquele aluno dar uma acalmada na turma. Às vezes a galera chega agitada, principalmente turmas à noite, né? Todo mundo falando e conversando, aí entra na aula, tu tem dificuldade em dar aquela baixada na poeira, como se diz, faz o Samavriti Pranayama, tá? Tá. Seguimos. Então, como respirar nos asanas? Tá? Então, isso aqui é uma parte super importante do yoga e a grande maioria das pessoas não entendem, tá? Então, por exemplo, como a gente vai respirar nas técnicas de equilíbrio, tá? Então, geralmente, nas técnicas de equilíbrio, a gente faz respiração livre, tá? Então, sem retenções, né? Sem retenção cheia, sem retenção vazia, tá? Então, respiração livre. O que é respiração livre? É você inspirar e exalar, né? No mesmo tempo, né? Então, você vai usar um ritmo 1-0-1-0, tá? Esse é o ritmo. Ok? O próprio ritmo já diz, né? Equilíbrio, né? E vamos lá, para as técnicas de retroflexões em pé. Então, esse é o que a gente tem que ter mais cuidado de todas elas, tá? As retroflexões em pé, que é o movimento que você faz para trás com a tua coluna, tá? Então, geralmente, isso vale para alunos que estão iniciando na prática, né? Então, eles vão fazer essa retroflexão em pé com o pulmão mais vazio possível, né? Sem ar nos pulmões, é uma respiração bem curtinha. Você não vai inspirar e encher o pulmão, não. Senão a probabilidade desse aluno vir a se machucar é grande, tá? Você está em pé, vai dar vertigem, o aluno pode vir a cair no chão e se machucar sério. Eu conheço um caso, né? Uma situação, o instrutor já era experiente, só que na hora ele não lembrou de falar, tá? O aluno, ele estava dando aula online, né? Então, o aluno fez a retroflexão em pé, né? Não sei se todo mundo aqui conhece, né? Então, por exemplo, né? Deixa eu vir mais para trás aqui, né? Não sei se está me pegando. Deixa eu levantar a câmera aqui um pouquinho, né? Para quem está fazendo o curso aí, não é instrutor, tá? Fazendo a aula, né? Então, eu vou fazer aqui uma retroflexão em pé. Então, a pessoa deu a orientação, né? Você vai manter firme as pernas, tombar o teu tronco para trás, olhos abertos sempre, tá? E esqueceu de falar para a pessoa não respirar na posição. A pessoa respirou, caiu, bateu a cabeça no chão e levou vários pontos, tá, gente? Então, isso tem que ter muito cuidado, né? Então, os movimentos para trás com a coluna em pé, sempre olhos bem abertos e sem respirar, né? Soltou o ar, fez a posição, mantém. Quando precisar respirar, retorna, tá? Isso vale para quem é aluno iniciante, tá? Se você já é um praticante intermediário avançado, já pratica há um bom tempo, você pode sim fazer respiração livre na técnica, tá? E pode até fechar os olhos, se você é avançado, tá, gente? Então, eu ia até falar, porque, na verdade, quando já aconteceu comigo, não é o caso de fazer tudo bem, expirou o ar, mas também tem aquela da respiração só ficar na parte de baixo também, não no pulmão, só aquela na parte abdominal. Aqui é meio complicado, né, na reflexão em pé, respirar embaixo, né, fazer a respiração baixa, tá? Vai ter dificuldade, né? Valéria, quer me perguntar? Aconteceu comigo mesmo, eu estava praticando, eu fiz a retroflexão, fui fechar os olhos e eu senti uma tontura bem grande, quase desmaiei. Aí eu queria perguntar, é a respiração foi porque eu respirei um pouquinho, porque eu fiquei sem ar, eu não respirei. E eu senti uma tontura que eu me ajoelhei. Voltei, mas foi comigo mesmo. Então, tu já tens a predisposição a ter vertigem. Tá? Então, tu tem que ter um cuidado redobrado na técnica. Tá? Tá. Se você pega um aluno que já tem essa predisposição, né, a ter vertigens, tem labirintite, jamais fazer retroflexões em pé, tá, gente?
coloque esse aluno a fazer sentado ou de joelhos ou deitado, né? Tá? Então, vamos lá. Temos mais uns minutinhos, tá, gente? O que não der pra gente ver hoje, a gente vai continuar amanhã, tá? Retroflexão deitada. Aí a regra é completamente o oposto, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês uma retroflexão deitada, tá? Claro que tem como você fazer com o abdômen para cima ou com o abdômen para baixo. Mas ambas são com o pulmão cheio no talo, tá? Você vai encher os pulmões para fazer essa retroflexão, tá? Então, por exemplo, né? Eu tô aqui deitada com o abdômen para baixo, né? O que eu vou fazer? Vou inspirar e encher o pulmão. Pulmão bem cheio aqui na técnica, tá? Com o movimento para cima, né? E ela segue também a regra geral, né? Que é movimento para cima com ar, movimento para baixo sem ar, tá? Vamos adiante. Temos a torção, tá? Então, a torção, gente, é meio que... é bem intuitiva, né? É uma coisa assim meio óbvia, né? Então, eu tô aqui sentada, vou fazer um movimento de torção, tá? Tô fazendo aqui o Urdhva Matsyendrasana. O que eu vou fazer? Vou soltar o ar, esvaziar o pulmão para executar a técnica, né? Não tem nem... Tenta fazer isso e encher o teu pulmão. Tu não vai conseguir, não tem como. É impossível, né? Que você está torcendo todo o teu tronco, né? O teu pulmão está sendo espremido, né? Como torcer uma toalha molhada. Então, a técnica você vai fazer com os pulmões mais vazios do que cheio, né? Respiração bem curtinha, tá? Então, essa é a maneira correta de respirar durante as torções, tá? Qualquer uma delas, tá? Vale para todas. Só as retroflexões que tem uma diferença ali entre deitado, em pé, sentado, né? Ou de joelhos, tá? E temos os musculares, né? Como é que a gente vai fazer uma posição forte, intensa? O que vocês acham? Pulmão vazio, pulmão cheio, respiração livre? Pulmão cheio. Pulmão cheio retendo. Pulmão cheio, tá? Geralmente pulmão cheio para fazer as técnicas fortes, né? Kakasana, por exemplo, e suas variações. E claro, né? Isso para quem tá também não tem tanta, digamos, domínio sobre a técnica. Porque, por exemplo, assim, ó, vamos dizer que você vai fazer uma técnica forte, um asana super forte, mas você vai fazer uma longa permanência. Como é que você vai conseguir ficar retendo? Não tem como. Tá? Aí você vai fazer uma respiração livre durante a técnica. Mas isso é depois que você passar da fase de aprender a executar a técnica, manter o pulmão cheio. E depois que você dominar a permanência no asana, é que você vai fazer a respiração livre. Tá? Ou usar algum outro ritmo respiratório que o teu instrutor ou professor indicar. Tá? Usar o Jai também é bastante legal. O Jai também é legal, né? Para técnicas fortes, né? Técnicas de força, tá? Quem não conhece a respiração comprimindo a glote, tá? Você inspira e exala fazendo essa compressão, o ar passa espremido aqui na tua garganta, tá? Então, é bem legal também. E temos, finalmente, um movimento de anteflexão, que é um movimento para frente com a tua coluna, né? Então, aqui também, por exemplo, né, Paschimottanasana, eu vou executar inspirando, soltando o ar e executando a técnica. Então, todas que eu faço com a minha coluna para frente, com exalação, tá? E se você quiser avançar na técnica, você vai sempre soltar o ar e avançar, né? Não inspirar e tentar descer mais. Não, aí não vai dar certo também, tá? Então, você depois executa uma respiração livre ou ritmada, 1-0-1-0, que é o ritmo mais indicado. E na hora de completar o teu asana, né, ir lá no ponto máximo, tocar a testa no chão ou nas tuas pernas, soltando todo o ar e ficando algum tempinho com os pulmões vazios, tá? Sem respirar e sugando o abdômen para dentro. Tá? Então, gente, temos aqui um próximo slide, tá? Que são a execução dos asanas, tá? Que esse aqui eu acho que eu vou deixar então para amanhã, para o nosso encontro de amanhã. E tem também a parte de crias, alimentação e hábitos, tá? Que também é bem importante. Vou deixar esses instantes finais aqui para a gente conversar um pouquinho. Ah, galerinha, ó, deixa eu só
rapidinho aqui, gente. Vamos fazer um print aí, todo mundo. Vocês todos podem fazer, tá? E bora postar lá, me marcar, tá? Pode colocar o que vocês acharam, pode me mandar mensagem também no meu WhatsApp particular, tá? É porque eu acho que o nosso encontro vai acabar logo, né? Eu não sei até onde que vai parar. Tá? Então, espero que tenha sido proveitoso para vocês, tenha trazido informações importantes, tá? Eu sei que a maioria aqui já estuda sobre isso, tá? Mas sempre tem coisinha para aprender, né? Com certeza. Tá? Então, espero vocês amanhã, vou botar ali na enquete, tá, do grupo, o melhor horário para todo mundo participar. Fiquei bem feliz que um monte de gente pôde estar, né, hoje às 9 horas, tá? Então, um grande beijo para vocês, tá? E manda o convite, tá? Manda o link do Insta lá para a galera se inscrever lá pelo link, tá? E entrar no grupo. Combinado? Beijo para vocês.